imagina acordar e tu sentes isto. Acho que todos nós temos um bocadinho isto, mas eu vou falar da minha experiência. Acordar e perceber, tipo, hoje não é um dia bom. E nesse dia não ouço nada do que o meu cérebro me diz, e depois no outro dia está tudo bem. Consegues fazer isso? Consigo, mas só com terapia é que consegues fazer isto, não é? Porque é pensar, sou capaz de acordar e dizer assim: o que é que interessa? Vamos todos morrer, isto é ridículo. Estou aqui a fazer o quê? São 8h30 da manhã, as pessoas querem só ir para o trabalho, porque é que eu estou a contar que a Filipa de Lencastre teve 7 filhos. E não sei o quê, tudo, sabes, tudo é absurdo. Mas desenhos são estes, não tem graça nenhuma, mas porquê é que eu tenho Facebook sequer? Nesses momentos o humor tem lugar para ti ou não? Aí não há lugar para o humor para ti? E às vezes é lá onde vais buscar a tua força. Não é? Sim, Que bom. É onde vais buscar a tua força, sim. E o silêncio? Ou é importante procurares os outros nesses dias mais down? Não, sempre, mas isso aliás trouxe-me problemas gravíssimos de relacionamento, porque nesses dias quero estar absolutamente afastado do mundo. Eu fecho-me também, claro. E preciso de silêncio. Ai, não sou nada do... Ai, amiga, não sabes o que é que me aconteceu hoje, não me contem comigo para isso. A beleza das pequenas coisas, janelas para nos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Passaram 7 anos desde a nossa primeira conversa neste mesmo podcast. Falámos dessa vez debaixo da ponte, no LX Factory, embalados pelo barulho dos carros, o que resulta sempre bem num podcast. Felizmente, ou não, essa conversa foi para o galheiro e já não está. Online, ficou na memória. Na altura, Hugo Van der Ding já se tornara conhecido como o autor das hilariantes tiras humorísticas A Criada, Mal Criada e Cavaca para Presidenta. E mais tarde criava a deliciosa personagem Juliana Saavedra, a psicanalista que deixa os pacientes na merda. E passou a convidar-nos a todos a entrar na sua cabeça e a rir muito com o seu mundo subversivo e alternativo, onde as protagonistas são sempre mulheres, snobs, posidónias e adoravelmente absurdas ou mazinhas. Gosto sempre da forma como me faz cócegas no cérebro e do tanto que aprendo com ele. Por isso há muito que ele é uma das minhas companhias da manhã, com a sua imperdível rúbrica Vamos Todos Morrer na Antena 3, onde nos presenteia com as suas notas necrológicas dignas de antologia, a provar-nos que nem a história tem de ser um relato aborrecido e suporífero dos grandes feitos e acontecimentos, nem o entretenimento tem de ser feito com o cérebro desligado. Convém dizer que considero o Hugo um tipo genial e, como já afirmou o Daniel Oliveira, que não faz chorar, o Hugo é de facto o melhor cronista destes tempos. Extremamente inteligente e culto, ele usa o humor e o seu destravanço quase infantil para nos ensinar mais sobre quem somos e a nossa história, dando-nos a conhecer mais sobre a literatura e sobre o mundo além do nosso umbigo ou bolha. Vénia, para ele e para o seu podcast Vamos para a Tua Terra, onde todas as semanas nos dá a conhecer um país ou uma parte do mundo através dos olhos de quem lhe chama à sua casa de partida. Chamou-lhe Vamos para a Tua Terra, claro está, para desconstruir um insulto que a extrema-direita tem usado como arma contra os imigrantes, refugiados e demais pessoas racializadas. Ainda esta manhã estive a ouvir o último episódio sobre os nossos vizinhos do Sul, os marroquinos e o seu território. Da neve do Atlas às areias caldantes do Saara. Verdadeiro serviço público que Hugo nos serve com tempo e genuína curiosidade sobre outras culturas e povos. Obrigado por isso. Mas a voz pública de Hugo tem sido importante a vários outros níveis, como pelo facto de se afirmar um homem gay, deitando abaixo muitos preconceitos e empoderando muitas outras pessoas LGBTQIA+, por passarem a vê-lo como uma referência queer, com visibilidade, fora do armário. E por Hugo falar também de forma natural que vive com o transtorno bipolar, diagnosticado já na fase adulta, o que implica terapia e medicação para o resto da vida. Como sabemos, os assuntos da saúde e doença mental são cada vez menos um tabu e a experiência da pandemia obrigou-nos a enfrentar esse tema, mas ainda há muito caminho para fazer nesse campo
e é sempre bom ver quem fala sem pudores e em nome próprio sobre o assunto. E que mais? Hugo conduz o podcast Ponto de Desencontro também, com conversas improváveis, onde se cultiva a diferença com base nos livros e em todas as possíveis interpretações que cada um de nós pode fazer a partir delas. E também, juntamente com o seu primo Martim Sousa Tavares, conduz na Antena 3 o podcast Duas Pessoas a Conversar. A última vez que falámos, Hugo contou-me que tinha a ambição de escrever um romance e criar um argumento para cinema. Como é que está esse romance? Vou-lhe perguntar. Não sei bem como é que vai ser esta conversa, apenas sei que vai ser livre e desassombrada, como eu gosto, como ele é. E sei também que não lhe vou perguntar sobre os limites do humor, claro. Só espero que nenhum dos dois faleça durante este episódio. Vamos ver. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora. Olá, Hugo van der Ding, bem-vindo e bem regressado ao A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. Estou muito contente de estar aqui. Para já, às vezes perguntam-me como é que seria a minha nota necrológica quando eu morrer. Acho que esta está ótima. Temos isolar esta apresentação e fica já o vamos todos morrer quando eu for para o galheiro. Bonitas palavras. Foi incrível a ver assim, a vida resumida nestas coisas que tu disseste. Começo por uma reflexão. Foi há 7 anos que conversámos e já falámos disso. Eu vinha a pensar, quando vinha para aqui no helicóptero, de dizer o heliporto da empresa é péssimo. Porque sais, já usaram? Péssimo. Não. Olha, sais e não tens praticamente espaço para as pernas. Sais assim depois... Olha, vamos saltar juntos do teu helicóptero para lançar o nosso separador. Vamos saltar juntos? Vamos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Então estavas a dizer que... Estava a dizer que já não sou a mesma pessoa de há 7 anos. Acho que já ninguém é a mesma pessoa de há 7 anos. Eu também não sou. Não. De todo muita mesmo. coisa aconteceu. Quando falámos, nesse momento, estavas a dar-te a conhecer o teu rosto, quem eras. As pessoas já conheciam há alguns tempos as tuas tiras humorísticas, mas pronto, começavas a ser uma voz pública conhecida. Desde aí, muita coisa aconteceu, não é? Muita coisa, sim, já fiz tanta coisa desde essa altura. Televisão, rádio, tenho feito muitas coisas, experimentado muitas coisas. Ainda não estou a fazer aquilo que quero fazer na vida, que é engraçado. Falaste há pouco do livro, já publiquei alguns, mas agora quero dedicar-me à escrita a tempo mais ou menos inteiro. Só que não tenho tempo por causa das outras coisas, que é uma coisa que me deixa muito triste. Pois é isso que eu pergunto, ou seja, todas as coisas que estás a fazer agora faz-me perceber ou parecer que o teu dia não tem 24 horas, não é? Como é que consegues fazer tudo o que andas a fazer? Dormes pouco? Durmo pouco. És como o Marcelo, 4, 5 horas não sou como o Marcelo, chega... porque acho que o Marcelo não gosta mesmo de dormir, não gosta de dormir muito. Eu gostava de poder dormir mais. Sei lá, eu acho que faz parte da natureza, da minha natureza, querer fazer muitas coisas e aceitar muitas coisas e querer experimentar sobretudo muitas coisas. Depois há uma fase onde, porque já experimentaste as coisas, tens que saber ir deixando cair algo para conseguires ter energia para fazer aquelas que são aquilo que tu queres mesmo fazer. Já sabes mais dar os nãos e escolher mais, tens conseguido mais fazer. É difícil, porque tu às vezes estás enrolado em todas as coisas que fazes. Onde é que começas? É mesmo difícil. Pronto, já vai começar super oversharing, mas tirei um fim de semana ou 4 dias para ir escrever, porque já devia ter entregado o livro que estou a escrever. Nunca é fácil, porque tu para escrever precisas de um horizonte infinito de tempo. Não podes estar a escrever às 3 da tarde sabendo que às 5 tens de fazer outra coisa qualquer. Só que tu começas, como é que eu começo a produzir segunda-feira? Não posso ir à rádio, terça-feira não posso não sei o quê. Então pensei, já sei, vou para o hospital. Depois passou-me, vou para o hospital e vou dizer assim, olha, internem-me e liguem liguem às máquinas. Não, isto são as coisas que eu tenho para fazer segunda-feira. Liguem individualmente a cada um destes pontos para dizer que o Hulk infelizmente não pode ir, porque está internado no hospital. Juro, mas pensei isto com uma certeza que era boa ideia. Depois é que parece um bocado... Senhora enfermeira ou senhor enfermeiro, por favor, trate disto. Internem-me e digam, porque eu não posso começar a ligar a dizer, segunda-feira não posso, dizer assim, não é possível. Se for um hospital a dizer, ele está aqui, vai ficar internado aqui.
dias. Isto se calhar é sinónimo de que preciso parar. Precisas parar. Até para, não só para descansar, como para terminares o teu romance, que já está prestes a ser terminado. Está prestes a ser terminado, sim. Estás o quê? Estou na fase de rever e fazer muitos acertos. Fazer a barba. Fazer a barba, assim, e sobretudo chegar àquela altura onde dizer, não mexo mais. Mas estou contente. Muito curioso com o que vem aí. Vai ser para breve? Sim, vai ser para muito breve este ano e muito breve este ano. Estavas a falar da falta de tempo. Este ano, se tiverem-me a ouvir em 2050 e se não tiverem ainda saído, continuem a... Mas talvez ainda esteja no mercado. Espero que sim. Não é? 27ª ou edição. Ou então no alfarrabista. Não é? Estávamos a falar de falta de tempo também para descansar, mas um criativo precisa de tempo, não é? Para ter ideias ou não? Precisa, sim. Precisa de tempo, tédio, de estar fechado no seu mundo, de ver o mar ou ver outra coisa qualquer que seja do interesse. É preciso esse tempo onde o resto do mundo não está a existir, onde não tens que pensar em mais nada, absolutamente mais nada. É fundamental. Mas isso não tens vivido muito, não é? Não, hoje estou mais preso na execução do que na parte criativa. Sim. E, portanto, precisas de uns tempos de paragem para encher. As viagens são isso também, às vezes, não é? Isso, e tenho feito muitas. Sei que de certeza que ias falar disso, sim. Mas tenho ido com muita regularidade a Marrocos, desde há mais ou menos um ano. Foi um acaso. Foi um acaso, até posso contar porque que fui. Estava a fazer as manhãs da Antena 3 ainda na altura e precisava de ir de férias. E não queria, e pensei assim, só tinha 3 dias sempre, que é a sexta-feira, sábado e o domingo, porque segunda-feira já tinha que estar outra vez às 7 da manhã nas manhãs. E então pensei, não apetece ir a Madrid, não é? Vou a Madrid, está lá toda a gente. Saiam da frente. Sim, já não há nada particularmente chitex que se diz fazer férias para... Paris é uma seca, porque está cheio de gente, tudo. Londres também é igual. Agora está a ser um bocadinho blasé, não é? Sim, mas não era o que me estava a apetecer. E não há um certo confronto cultural ou nada, apetecia-me parece mesmo tudo igual, não é? Tal e qual. Apetecia-me estar num sítio verdadeiramente diferente. Até porque precisava de pensar em muitas coisas, estava nessa fase. E não posso ir à Índia em 3 dias, não é? Não dá. Fisicamente não se consegue chegar e voltar. E então lembrei-me desta coisa que nos lembramos poucas vezes, se calhar, que é Marrocos. É suficientemente perto, é 1 hora ou 1h30, depende do sítio para onde fores, e suficientemente longe em termos culturais. É um país aqui ao lado, mas tão diferente de nós numa série de coisas. E comecei a ir. E apaixonei-me pelo país, sim. E pelas pessoas também. Pelas pessoas, sim, claro. Sempre pelas pessoas. Sim. E nem sempre é fácil, não é um amor fácil, não é? Como são os países que às vezes são diferentes, veem o mundo de maneira diferente da nossa. Mas tem sido uma relação incrível. E então eu vou para lá sempre que posso. E tentas misturar de alguma maneira, claro. Há pouco estávamos a falar disso, não é? Antes de começarmos esta conversa, procurarmos ir além do papel do turista. Sim, completamente. Para já, sim, conhecer o que se escreve, o que se ouve, conhecer as pessoas, ouvi-las, tirar todos os preconceitos no sentido... toda a gente fala francês em Marrocos, que nós, se formos lá como turistas, não é como turistas, é como turistas. Somos como turistas. Giro. Se formos como turistas a Marrakech, vens de lá a achar que toda a gente fala francês. Não é essa toda a realidade. Aliás, tu nesta conversa que tiveste no sim, Vamos para a Tua Terra, sim. falam disso, maravilha. De programa, de projeto que tens e como eu disse há pouco, nestes tempos de ódio, racismo, xenofobia, a ascensão da extrema-direita, este teu programa numa rádio, num podcast de uma rádio, é serviço público e acrescenta ao discurso, dá-nos outros mundos, outras formas de viver, de estar. O que é que te levou a querer fazer este programa? Foi como reação a esses ventos da extrema-direita? Sim, isso tudo. Percebi que não vou ficar por aqui, porque sei lá, é engraçado que quem consegue ter uma voz pública através das coisas que faz, e nesse aspecto tem a consciência tranquila, ou seja, é mesmo pelas coisas que faço, não é por razão nenhuma, não...
Não sou famoso por mais nenhuma razão, senão pelos desenhos e depois pelas coisas. E a partir de uma certa altura acho mais interessante usar essa voz para dar voz às outras pessoas. Acho que é o que é interessante, não é? E então apetece-me explorar assuntos que são frutos da ignorância, no sentido triste da ignorância. Que é o que alimenta o preconceito, claro, o ódio. mas a ignorância é sempre uma falha só, é sempre só uma desatenção. Eu tenho uma teoria há muitos anos, lembro-me de ter esta teoria desde adolescente, que era, se nós perdermos, eu não sei, se calhar até dissemos isto há 7 anos, porque isto já tem desde miúdo quase, se perdermos 2 horas ou 3 com cada pessoa individualmente no mundo, ires a casa dela e sentaste lá na casa, na cadeira, no chão, depende culturalmente de onde as pessoas se sentarem, e perdes 3 horas do teu tempo a desmontar todo e qualquer preconceito, o sexismo, a homofobia, o racismo, seja o que for, O teu próprio e da outra pessoa, e da não é? outra pessoa. Ao fim de 3 horas aquela pessoa deixou de ser preconceituosa, porque há pessoas que nasceram com a propensão para ser empáticas sem necessitar de que a experiência passe por elas. Há outras pessoas quem precisa de fazer os ingleses têm aquela expressão que é there but for the grace of God go I, não é? Ou seja, isto podia ser você, isto podia ser o seu filho, mas se a pessoa não tiver uma psicopatia gravíssima, chega lá. E portanto, acreditando isto desde adolescente, é isto que eu quero fazer na vida agora que sou grande, que é sei lá, trazer estes convidados que são sempre, não são todos imigrantes, alguns são imigrantes, outros são refugiados, e há 1 ou 2 pessoas que são portuguesas, mas cujos pais foram, em alguma altura, imigrantes em Portugal. E ouvir as suas histórias, ouvir o que aquelas pessoas... Eu entrevistei... há muitas histórias tocantes, mas, claro, lembro-me deste tipo incrível do Afeganistão, que vem com 4 anos ou 5, sai do Afeganistão num autocarro para fugir da guerra, que os pais puseram-no lá, perde-se logo à saída do Afeganistão, portanto no Paquistão perde-se, e como é uma criança de 5 anos, tem medo, e então faz a viagem toda, sabendo que o seu objetivo era chegar a Istambul, na Turquia, e leva 2 anos, esses 4.000 quilómetros que o separavam, atravessa todo o Paquistão, atravessa todo o Irão, atravessa toda a Turquia até chegar a Istambul, durante 2 anos, uma criança a fugir de toda a gente, sozinho, a fugir sempre, a esconder-se, a viajar de noite. Caramba. E ele conta esta história, depois tenta passar, como as pessoas tentam passar de barco 5 vezes, ele sobreviveu sempre, mas todas as pessoas à sua volta morriam, até que tentam usá-lo como mula de droga, porque é uma criança, não é? Estamos a falar de uma criança, e ele é preso, quer dizer, preso é uma criança, não foi preso, foi, não sei lá como é que se chama, preso. Pois. E é aí que a ONU vai falar com ele e diz-lhe assim, olha, você pode ir para os Estados Unidos como refugiado, para os Estados Unidos ou para Portugal. E ele, de 8 anos ou 12 que tinha na altura, diz assim, os Estados Unidos andam lá a fazer porcaria no Afeganistão, eu vou para Portugal, não sei onde é que é. E hoje em dia este criança que saiu, e hoje em dia é um homem, tem 26 anos, faz parte da equipa olímpica de refugiados, é o campeão de boxe, vive cá em Portugal. Esta é uma das histórias. Imaginem o que é este miúdo ir na rua e ouvir volta para a tua terra. Uma criança que teve 2 anos, é brutal, é absurdo. Portanto, se nós ouvimos estas histórias, antes de gritarmos volta para a tua, sabemos lá o que estas pessoas passaram para chegar a esta que nós achamos que é a nossa terra. O que é que nos dá o direito de dizer volta para a tua terra? É tipo... E acho que se ouvirmos todas estas histórias, somos todos um bocadinho pessoas melhores. Também acho. Acho mesmo. E obrigado por... Não, o mérito... Eu gosto que... Eu sublinhei esse teu programa porque... Sim, mas o mérito é todo dos convidados. Mas também teu por facilitador. Teres facilitado e dás tempo, que é uma coisa que continua a não ser tanto moda, haver tempo para conversar, coisa que eu também luto, e não procuras ser engraçado, sendo que tens sempre a tua graça natural, mas é uma coisa que te acontece, não é uma coisa que procuras pontuar, e estás ali com uma curiosidade mesmo genuína e a imensa qualidade rara no nosso país.
e obrigado. Tu estás a fazer muita coisa, disso que estamos a falar. Tu tens conseguido, do teu ponto de vista, fugir dos rótulos. Aquele rótulo que te quiseram colar muito na pele do humorista. Sentes que já te libertaste desse rótulo? Sim, pontualmente ainda ouço, mas sei lá, as pessoas nós precisamos todos de rótulos para navegar o mundo, mas os Para rótulos... percepcionar o mundo às Sim, vezes, é verdade. à luz do nosso... do nosso... Sim, é uma coisa muito limitativa, não é? Porque das nossas os rótulos, falas, às vezes, não é? tal e qual. E eu fazia muito isso, questão de dizer que não sou humorista, mas não é porque me ofenda ou que seja, não acho ofensivo ser humorista, pelo contrário, acho uma coisa incrível ser humorista. Não me revejo nesse nome, porque não, o humor para mim é simplesmente um veículo, é uma linguagem, é um veículo. Eu quando faço o Vamos Todos Morrer não sinto que esteja a fazer uma coisa de humor. Aquilo são partilhar histórias que eu gosto, contar histórias, algumas com graça. E às vezes embrulhadas com humor, mas o que está na base é um olhar para a história. Sim, é isso. Mais ou menos Histórias. destrambelhada. Sim, É um contador de história, sim, assim. acho que sim. Ficou uma ideia pendurada que eu queria resolver ainda, que é como é que olhas para este crescimento da extrema-direita na Europa, e cá já está com maior expressão. Sim, olha, é uma questão muito complexa. Tenho tentado ouvir e conversar com pessoas que também se dedicam a pensar nestes temas. Ouvi uma coisa muito engraçada, sem graça nenhuma, de um politólogo brasileiro que justificava a subida da extrema-direita, sobretudo entre os mais jovens, que, sobretudo para os europeus, parece-nos um bocadinho absurdo, porque desde os anos 60 os jovens são revolucionários de esquerda, não é? Tendencialmente, claro, obviamente. Pois, Estes também. movimentos todos de Paris, de maio de 68, da Primavera de Praga, tudo isso. Os jovens são de esquerda, é uma fase, não é? E que não é uma fase que nos anos 20 e 30 em Itália e na Alemanha os jovens não eram de esquerda, eram nazis e fascistas. Não, claro, estamos a generalizar. Depois, também, a maioria das pessoas. Ou então estavam a sofrer Sim, do outro claro, lado, mas estou a não é? dizer, ou seja, a quem é que estes discursos motivavam? Era sobretudo as pessoas mais novas na Alemanha e na Itália, da mesma maneira que nos anos 60 e 70 os movimentos de esquerda fascinam sobretudo, apelam sobretudo às pessoas mais novas. O longo consulado da esquerda nos anos 70, 80, 90, 2000, em muitos países europeus e também no Brasil, fez com que ser revolucionário seja ser de direita. Ou seja, ser antissistema era ser de direita. Isto é aquela leitura daquele politólogo e achei que talvez fizesse algum sentido. Ora, se o governo é de esquerda durante 20 anos, os jovens não vais dizer, sim, isto é mesmo fixe. Agora é que a gente está contentes com o governo. Isso não existe nunca. E como é que olhas para cá? Porque olhando para as contestações na rua, a juventude que sai à rua, a maioria não a vejo assim. Como é que tu percepcionas? Achas que há mesmo vai acontecer como em muitos lados da Europa? Não, isso é seguro. É seguro. Sim, vamos ainda passar tempos piores. Vamos assistir a isso acontecer. Tenho muita dificuldade em perceber o que é que se está a passar, porque os líderes de extrema-direita por si são só pessoas que dizem coisas horríveis, não é? Mas o grave, o cerne da questão é aquele discurso motivar pessoas a ir votar, ou seja, aquilo despertou coisas que achávamos já estavam adormecidas. Eu vou dar um exemplo muito prático. Todos os anos, no 23 de Abril, publico uma piada com uma daquelas imagens do Salazar, que se chama A Lição de Salazar, que é um pai a chegar a casa e fazer umas graças. E põe assim umas falas. E pai, há 6 anos que partilho aquilo no Facebook. Com falas diferentes? Não, sempre as mesmas. a mesma. Sim, no dia 23, põe lá 23. E aquilo é uma coisa muito básica, é a mãe a dizer ainda bem que chegou o pai que está cheio de vontade de apanhar, assim, mas claro, que serve para, é uma caricatura do que nós entendemos que foi o Estado Novo, claro, com problemas de violência doméstica, com problemas de analfabetismo, de alcoolismo, todas essas coisas. Normalizadas, não quer dizer que essas coisas não tenham passado naturalmente para hoje, eram normalizadas, não é?
sabemos que é verdade, não é? E então, há 6 anos atrás, havia uma pessoa que ia lá comentar, isto não era bem assim. Antigamente é bom. Hoje em dia, em 2023, em 2023, quando publico este desenho, 70% dos comentários são a dizer que era melhor no tempo do Salazar. 70%. 70%. Sim. Pois, E pessoas mas as redes ofender- sociais expressam a sociedade. O facto da maioria dos comentários serem por aí quererá dizer que Sim, acho é uma que- sondagem da população. Talvez não é? Não é uma sondagem, mas é um sinal, é o pulso da sociedade, é o pulso de se perceber que há certo tipo de discurso que se tornou possível de ser dito em público. E só isso já é assustador, porque até o vamos para a tua terra, como é que é possível que há 10 ou 20 anos atrás, quer dizer, não quer dizer que não se dissesse, mas era um escândalo, não é? Se ouvisse alguém gritar vai para a tua terra, quer dizer, era absurdo. Hoje em dia já não é. Mas como é que podemos pedir, até mesmo aos jovens na escola, que não digam coisas racistas ou o que seja, se um deputado no Parlamento diz isto a outra deputada, vai para a tua terra, não sei se foi textualmente, mas foi com esta. Para a Joa, sim, Claro, é impossível que isto não... O drama destes líderes da extrema-direita é que fazem espalham estas mensagens. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga vive em Londres há muitos anos, e no dia a seguir à eleição do Brexit não mudou nada, não é? Mudou a validação de um certo tipo de pessoas. Exato. E ser Saíram estrangeiro... das tais tal e cavernas, não é? E não era dito, mas havia uma violência no ar isto agora voltou a ser a nossa terra, e toda a gente que era estrangeira sentiu na pele essa má energia que emana das pessoas. Agora, como é que isto vai acabar? Não sei. Ou como é que isto vai continuar? Há outros movimentos... Péssimo. Vamos todos morrer, Vamos não é? todos morrer mesmo. Há outros movimentos a acontecer, noutro âmbito, noutro lugar, é o movimento woke. Como é que olhas para esta nova era do que se chama woke? Há quem o veja como um despertar de consciências, em contraposição até com esse grupo de trolls das redes sociais, uma revolução das minorias que ganharam finalmente voz para o que as ofende, maltrata, incomoda, versus quem se insurge contra o que chama de cultura do cancelamento e excessos de politicamente correto. Como é que olhas e te posicionas Olha, em perante relação ao cancelamento, tenho feito apelos na rádio, adorava ser cancelado para poder isto? Eu ouço, tirar uma 3 vez, semanas de férias. cancelem para eu Cancelem, descansar, por amor para eu de descansar, Deus. não é? Olha, acho que tem muita. Acho que é isso tudo. O movimento woke é de facto uma revolução enorme de pessoas que tiveram as suas vozes caladas durante sempre. Boa verdade, durante sempre. Durante sempre. Para já, ter voz é uma coisa com 100 anos, em geral. Não é? E depois tem sido progressivamente cada vez mais pessoas a ter voz e a dizer coisas. Parece-me que em algumas áreas, claro, o que eu vou dizer é sempre, estou completamente fora dos lugares de fala, que é uma coisa que se diz, não é? Mas parece-me, gostava que, agora que se tem voz, se usasse a voz de uma maneira original e diferente, como ela nunca foi usada. Como é que isso poderia ser feito? Amor, acho eu, se calhar. E não é preciso passar, Explicar. olhando para a história, que tu tens um olhar muito sábio, na minha opinião, sobre a história e dos movimentos sociais, e como sabes, todos os movimentos sociais, feministas, de pessoas racializadas, viveram períodos de raiva, não é? De alguém se levantar no autocarro, não é? Dizer não é? Portanto, não é preciso passar por uma sei, fase de maior raiva até tudo se normalizar. Sim, eu percebo isso. Percebo. Ainda assim, acho que se podia tentar fazer de outra maneira, porque estamos todos a dificultar a navegação uns aos outros, eu acho. Está a ser muito difícil navegar o mundo. Está a ser muito difícil até quer dizer, a própria navegação da comunicação. Estamos a criar demasiados códigos quando devíamos lutar para um mundo
com menos códigos. Concordas com Com a a expressão? abolição das coisas, sim. Concordas com a expressão de já não se pode dizer nada? Não, claro que não, não é? Adoro dizer isso, adoro usar como piada, mas não, claro que não, é claro. Acho que em Portugal temos um exemplo de uma frase muito bem boa do Miguel Esteves Cardoso, que é uma inspiração desde que eu sou criança. Minha Não vou também. chamar-lhe velho, mas é verdade. A revista Capa, incrível, ia comprar, não era para a minha idade propriamente, mas eu disse lá, tinha pai 14 anos, tinhas todas, era incrível essa ideia do é possível fazer diferente, é possível ser diferente dos outros meninos e a coisa correr bem. E o Miguel Esteves Cardoso, naquele programa que ele tinha com o Bruno Nogueira, eu não vi isto acontecer, mas li. Estão a falar do politicamente correto, e o Miguel descreve isto muito bem, que é só ser bem educado. Ele não é? mudou de opinião. Mudou, que é muito e ele teve essa generosidade, inteligência de assumir que mudou de opinião sobre a linguagem Foi ter inclusiva. percebido, sim. Não, peraí, isto é só ser bem educado, isto é só o que os nossos pais ou avós nos diziam, pode-se como deve ser. É engraçado. Há uma definição de boa educação que eu ouvi uma vez, que há muita gente que confunde com coisas de ser snob ou se tratar mal os outros. Isso é que é ser chique, não é? Isso é que é ser bem educado. Que era uma coisa que é ser bem educado, é fazer o outro, tornar o outro sentir-se importante através da conversa. Que era só isto. E de facto, se nós fizermos isto, é incrível. E portanto, através da conversa é como é que quer ser tratado, como é que eu chamo, Com que prenome? com que pronomes usa. Sim, sei lá. Claro que isto tudo, podemos levar isto tudo de uma forma mais leve e mais risível. Vejo muita zanga e às vezes é mesmo difícil. Por exemplo, no discurso dos pronomes, tem sido. É preciso também haver alguma compreensão de quão rápida a mudança é feita. E quão grande é a ferida Claro, das ou seja, pessoas. quem não foi é? vítima de discriminação, não podemos pedir às pessoas que sejam elas que tenham essa visão da tolerância. Acho é que o trabalho de quem quer ser aliado é que deve estar nessa. Ou seja, não é uma vítima de racismo que tem que explicar a dizer, olha, não é simpático dizer preto ou negro, fico diga preto ou negro. É os brancos, aqui dando este exemplo, os brancos entre si dizendo assim, olha, não é fixe dizeres esta palavra, ou tenta ver. Portanto, é haver essa ser aliado, sim, dessas pessoas. Ou seja, estar sempre do lado de quem está a tentar expressar naquele momento que há qualquer coisa que a sociedade está a validar que causa sofrimento. Mas também é fixe se houver uma ponte de entendimento. Partimos do princípio que está toda a gente a tentar fazer o seu melhor. Naquela ideia do sentar, ir à casa de alguém. Quer dizer, se calhar agora está-me a lembrar de vários nomes que eu acho que não é. Há quem é mais não alarve funcionava, e não ligue nenhuma, não é? A outras realidades, a outras existências e identidades, não é? É preciso ter paciência, sei lá. Nós às vezes... Empatia, não é? Empatia, porque já toda a gente aconteceu. Vontade de escutar. Claro, e quem frequenta muitos grupos diferentes, já ouvimos um jantar ou de primos ou de amigos, de não sei o quê, que sejam, ou amigos do liceu, por exemplo, e vamos a jantar e sabemos que aquelas pessoas são boas, que têm o coração no lugar certo, mas ouvimos-las dizer coisas não é sinistras, mas é coisas problemáticas, tipo, não digas isso de uma mulher, ou por exemplo... O que é que tu fazes nesses momentos? Dizes o quê? Rio-me. Uso a fake linguagem woke, como se fosse a dizer assim, you cannot say that, uma coisa assim, género. Mas aquilo vai-se desmontando. Começa aos gritos a dizer isso é masculinidade tóxica, mas em brincadeira. Em brincadeira, claro. Mas passa-se ali uma certa mensagem, sim. Não é? E porquê? E as pessoas começam a dizer, pronto, lá vem esta conversa, e tu começas a dizer, mas fazendo coisas mais básicas, quer dizer assim, achas normal estar a dizer, fazer esse comentário, mulher, quer dizer, por acaso não tenho muita queixa em relação aos meus amigos, de todo, não são pessoas assim, mas mesmo quando apanhas pessoas assim, todos e fazes confrontamos, não é? Aquilo fica, qualquer coisa, fica e sabes que fica, tanto que fica, que no início a reação é não sei o quê, mas se tu insistires nessa cena da masculinidade, as pessoas começam a querer não rever aquilo nelas próprias, a dizer assim, não é nada verdade, eu digo essa coisa, ou seja, é possível ir mudando o mundo, eu acho. Estás a ver, Hugo, isto também está a acontecer ao mesmo tempo que há o outro movimento. Eu também sinto isso, não é? Nas minhas bolhas, não é? Cada vez mais pessoas têm cuidado, pensam duas vezes antes de dizer algo e portanto, querendo ser respeitosas, civilizadas com os outros. Esse movimento também está a crescer
e é bom, não é? É ótimo. Pronto, tudo convive, vamos ver. E tu és destravado a fazer humor, estavas há bocado a brincar a dizer que cancelem-me, por favor. Muita gente que trabalha com humor assume em off ou em on que pensa duas vezes no que vai dizer para não ser cancelado. Isso preocupa-te ofender alguém ou seres cancelado quando estás a gravar? Quando estás... Não. Não, por acaso, não. Há coisas, ou seja, o que sai também é um bocadinho a tua natureza e eu não preciso de me policiar porque sei que não iria dizer coisas que pudessem me fazer com que eu fosse cancelado, não é? Agora, o cancelamento, claro, é engraçado, nós podemos usar o cancelamento como piada porque o cancelamento ao absurdo todos seríamos cancelados, não é? Se a gente, a própria linguagem a linguagem é um reflexo da maneira como nós nos relacionamos, porque é exatamente a ferramenta que usamos para comunicar uns com os outros. Mas ela está toda armadilhada, não é? Toda armadilhada. E somos todos parte desta sociedade. Alguém me diz assim, não digas armadilhada, porque isso é um trigger para mim, porque eu vim de uma sítio, porque calquei uma mina, e por isso é que eu não tenho estas das minhas duas pernas. Claro, portanto, tudo a linguagem é por natureza discriminatória. Toda a gente sabe isso, e não é? agora usa-se a palavra desconstrução, não é? Andamos a desconstruir. Devemos desconstruir como legos. Não é? digas desconstruir, Não digas mas desconstruir. É giro brincar com com as palavras da cultura do cancelamento. Depois há coisas que sou menos a favor. Não gosto de ter muita certeza de nada. Gosto de ir ouvindo, ir vendo, refletindo, sim. Eu lembro-me, também estávamos todos a explorar, mas eu lembro-me, usava muito o Facebook há uns anos atrás, para de vez em quando havia coisas que me indignavam muito e fazia assim uns textos mais acesos para despertar consciências, dizer assim, isto é horrível o que acabou de acontecer. Hoje em dia estou mais vejo o que está a acontecer, vejo o que é que eu acho fixe, vejo o que é que eu acho que pode mudar o mundo e depois tento fazê-lo de outra maneira diferente. Como, por exemplo, ao fazer uma biografia de uma rainha da Idade Média, tu consegues dizer coisas que ficam subliminarmente mais eficazes do que uma conversa que não vai dar a lado nenhum, porque estás a falar com uma pessoa que é preconceituosa de uma coisa qualquer. Tu vais desmontar o preconceito através de outra maneira, que é sei lá, de uma maneira, por exemplo, em relação ao racismo. Agora lembro de um exemplo. Imagina, estás a falar com alguém muito racista. E se por acaso o racismo é assim um limite com alguma dificuldade porque acho que não é racionalizar, é uma coisa difícil de usar intelectualmente. Mas sei lá, esta história que tenho contado sempre que posso de no Brasil terem escondido, apagado a memória de que o Machado de Assis, o seu grande escritor, é um homem negro. Levaram durante 100 anos não se falou disto. Branquearam completamente, totalmente, invisibilizaram. Né? Tal e qual. Sim. Durante 100 anos. Hoje em dia já se está a fazer. Foi uma académica em 2005, ou que foi, que começou a falar do tema, a dizer assim, vamos falar daqui de uma coisa. O Machado de Assis não era branco. Exatamente. Ele é filho de açorianos e de escravos, portanto... agora, nós sabemos a importância que tem os exemplos, não é? Sei lá, a Michelle Obama deve ter feito mais pelas meninas negras do mundo inteiro do que qualquer outra pessoa na história. Ela chegou lá, Ela é uma mulher negra com voz, eu também posso, não é? Claro, toda a gente sabe, e depois porque isto são mensagens até para os próprios, fazeres assim aquelas experiências que eles fazem em sociologia, ou sei lá como é que se chama, que é esta senhora com uma bata branca trabalha no hospital, faz o quê? É enfermeira, e este homem branco, este é médico, claro. Sabes, que fazem essas experiências, claro. E a percepção e a autopercepção também. Agora, imagina o que é que não foi para os negros brasileiros terem perdido durante 100 anos a hipótese de ter como ídolo, como um igual, um par, o maior escritor brasileiro de sempre, ser um homem negro, não é? Já não lembro a propósito de que já sei, isto é uma maneira fixe de passar a mensagem. O que é que interessa? Eu estar a gritar com uma pessoa a dizer és um racista, vai chegar a lado nenhum, não, vai para casa ainda mais racista do que chegou. Não estou a dizer que a culpa seja de quem está numa luta de maneira mais violenta. Não é por causa disso, não podemos dizer que é porque não sei quantos não se demitiu porque lhe partiram um computador que a extrema-direita ganha. Há várias formas de fazer a normalização
de comportamentos antirracistas e de percebermos várias maneiras de chegar lá, mas obviamente que comportamentos de ódio num Parlamento ou fora dele têm que ser apontados Sim, e criminalizados. Há várias Sim, formas. e quando eu disse há pouco perder umas horas ir à casa de pessoas individualmente, não quer dizer que quem seja, a obrigação não é de quem seja vítima de abuso ou do que seja, é que tem que ir fazer esse caminho, não é? De dizer, não esteja a dizer essa coisa horrível. Sobre ainda esta ideia de cancelamento, não quero deixar de falar do Transfake, já que adaptaste o texto para teatro, que partiu da obra de Pedro Almodóvar, Tudo sobre a Minha Mãe, um espetáculo que esteve este ano em cena no São Luís e que gerou uma imensa polémica e acusações por parte da comunidade trans, que se disseram chocadas com o que chamam de transfake em palco, ou seja, um ator cisgénero a interpretar um papel de uma personagem trans, e o que provocou, como muitos saberão, uma invasão de palco da mulher travesti Keila Brasil. Agora à distância, como é que olhas para este episódio? Como olhei na altura, ou seja, que é vamos ouvir a Keila Brasil. Acho que a ideia de não ser o sítio certo é uma decisão pessoal, não é? Não quer dizer que nós escolhemos o sítio certo e não possa ter consequências os atos, mas o sítio certo escolhe quem está no outro lado da barricada, não é? Acho, não me choca nada naquela atitude. Eu trouxe uma boa discussão. Não, teve um efeito contrário ao pretendido, parece-me. Só li coisas muito, muito, muito transfóbicas nas redes sociais durante essa altura. Portanto, não, mas talvez tenha plantado uma semente para o futuro, porque da mesma maneira que a Marsha P. Johnson, que é a mulher negra trans que começou a rebelião em Stonewall, seguramente as tipas de Anita Bryant, acho que ela se chamava, com as suas pérolas, não disse assim, olha, ela tem razão, a mulher tem razão. Não, ficou a odiá-la ainda mais, não é? Ficou ainda seguramente mais homofóbica, racista, transfóbica, mas a semente está lá, não é? A semente está lá. E eu ouvi vários agentes culturais a perceberem ficam mais preocupados. Não, mais preocupados, a perceberem para além de pessoas que já eram aliadas e que são aliadas das pessoas trans, como o Pedro Penin, que tem feito uma obra maravilhosa no Teatro Nacional Dona Maria II, mas outros agentes no país culturais mostraram, o próprio Ministro da Cultura revelou abertura para refletir sobre a questão. E o teatro rapidamente... E o Teatro São Luís, exatamente, procurou resolver isto da melhor maneira. A Maria João Vaz subiu ao palco, estava desempregada, portanto isto teve resultados interessantes e criou uma discussão, não é? Como as pessoas artistas trans podem ter mais ou menos oportunidades e na sociedade, não é? Sim, claro que sim. Claro que, obviamente, pode parecer a algumas pessoas que foi bater em alguém que já era aliado, ou seja, a peça já tratava do tema da transexualidade, portanto, os protagonistas eram pessoas trans. Havia uma pessoa trans, uma atriz que era a Gaia de Medeiros. Gaia de Medeiros, sim. Mas é ali o sítio, às vezes pode parecer, tipo, então, mas entre aliados, não é? Se calhar dentro da própria bolha que se está a fazer isto, sim, é o sítio, se calhar é mesmo o sítio onde a reflexão tem de começar. Para haver mais representatividade e criou-se esta discussão. Eu tenho um áudio que eu gostava que ouvisses e depois já falamos. Quando a vida exigia que eu fosse mais responsável que nunca, diria assim, a derradeira responsabilidade que é ser mãe, eu comecei a assustar muito porque tive sempre muitas dores de crescimento e a verdade é que o Hugo aparece precisamente nessa altura e dá-me um vislumbre de desgoverno, de audácia, de subversão, de que eu estava a precisar imenso naquele momento. À parte disso, ensina-me coisas todos os dias. Isto é mesmo verdade. É uma pessoa com um lugar super particular na nossa cultura, porque é
incrivelmente inteligente e incrivelmente javardolas também. Mas gera esse equilíbrio de uma forma exímia. Eu costumo dizer que vai da alta cultura ao baixo ventre em muito poucos segundos. E queria dizer também que, além disso, é um amigo do coração mesmo. Eu já chorei a rir com ele e já chorei a chorar também. Por isso, é tudo o que há de bom e de livre, e é um exemplo para o qual eu olho sempre e que admiro intensamente e que procuro também para me ajudar, às vezes nas questões da vida, das minhas inseguranças e etc. Posto isto, o que eu gostava de perguntar ao Hugo era: Hugo, o que é que fazia a tua avó? Estou a brincar. O que eu queria perguntar ao Hugo era, visto que ele tem esta rubrica O Vamos Todos Morrer, não é? Na Antena 3, que lida com todos os mortos que fizeram história de alguma forma. Eu gostava muito de saber, ou que o Hugo falasse disso, que é como é que ele encara a sua própria morte. Bom, acabámos de ouvir a Ana Markle. Obrigado, Ana, a voz que também me acompanha como parelha do Hugo, além do Tiago Ribeiro e da Joana Gama, e também ouço e gosto muito do podcast que a Ana Markle faz, o Voz de Cama, muito importante, com a sexóloga Tânia Graça. Bom, já vamos ouvir a resposta do Hugo na segunda parte desta conversa, onde falaremos também sobre liberdade, saúde mental, a importância de ser uma voz pública LGBTQIA+, e haverá ainda espaço para a música, a literatura, o amor, a amizade, o sexo, por que não? E mais o que nos der na gana. Vamos ouvir então na segunda parte. Boas escutas.